de volta com mais um Tecnopolítica e nesse episódio nós vamos tratar da questão ambiental relacionada aos data centers e à inteligência artificial. A questão é a seguinte: é sustentável o modelo de dados que comanda hoje a economia digital? É sustentável ambientalmente a inteligência artificial baseada em dados? Então, nós vamos trazer algumas informações nesse episódio, que é um episódio bem curto, um episódio conjuntural. Então vamos lá. Nós hoje observamos uma grande paisagem, uma paisagem que é muito crescente em vários países do mundo, que é a presença de data centers. Os data centers são armazéns que, em geral, têm muitos computadores dentro e alguns desses data centers são de hiperescala. O que é isso? São data centers que têm milhares de máquinas no seu interior. Aí quando você olha um corredor de um data center, que é gigantesco, você vê aqueles computadores todos alinhados, aquelas luzes, e você vê aquele ambiente que parece até um ambiente de ficção científica. E na verdade, esses data centers, o que eles estão fazendo? Eles estão armazenando dados, em geral, da nuvem, né? Quando as pessoas falam nuvem, pode estar pensando na metáfora, né? Que os dados não estariam geograficamente localizados em um território, mas não. Eles estão muito localizados e eles estão, em geral, nesses grandes data centers, controlados por grandes empresas. Então, para você ter uma ideia, esse data center, ele é algo que tem o de hiperescala, mais de 300 mil computadores numa única planta. Bom, aí o que você pode pensar? E o que ocorre dentro desses data centers? Armazenamento de dados, as empresas não param de coletar dados, tratamento desses dados, portanto um processamento que precisa ser cada vez mais com alta velocidade. Então, os data centers têm um alto poder computacional. E o que é um alto poder computacional? É ter placas de processamento que sejam cada vez mais velozes, que permitam um tratamento mais ágil. Então, o aumento do mercado de data centers do mundo, segundo a Associação Internacional de Energia Elétrica, ela fez um cálculo e ela diz que tem hoje 8 mil data centers no mundo. É muito difícil falar o que é um data center e o que não é um data center, porque tem muitas empresas que ainda têm salas que tem lá alguns servidores e que você pode chamar de data center, mas certamente isso não está entrando na conta desses 8 mil data centers. Esses 8 mil data centers, eles são, na verdade, data centers grandes, que seguem uma série de critérios e que são chamados de um espaço que terceiriza a infraestrutura, os serviços ou as plataformas para as empresas. Então, 33% desses data centers estão nos Estados Unidos, 16% na Europa e 10% na China, segundo a Associação Internacional de Energia. Mas repare que isso vai variar dependendo do que você considere data center, das métricas que você estruture. Então, mas por que eu estou falando isso? Porque, olha, o relatório de 2024 dessa agência, dessa Associação Internacional de Energia, ela traz um dado extremamente preocupante, né? Que o consumo de eletricidade dos data centers nos Estados Unidos aumentará de 200 terawatts de energia de 2022 para 260 terawatts em 2026. Isso representará 6% da demanda total de energia. E nós estamos falando só de uma atividade computacional, de um ramo da economia. Então, por que isso é preocupante? Porque essa demanda, ela equivale, segundo a Agência Internacional de Energia,
ao consumo anual de eletricidade hoje do Japão, que é um país energointensivo, que gasta muita energia elétrica. Então, se a gente continuar com esses modelos de gasto de energia para poder refrigerar máquinas que estão nos data centers, para poder garantir que esses data centers funcionem adequadamente, nós teremos um gasto em breve superior a 10, 15% de energia do planeta. E olha só, isso é muita coisa. Isso é um gasto que não me parece sustentável ambientalmente. Isso nós temos que agregar uma coisa. Os Large Language Models, ou os grandes modelos de linguagem, que também muitos deles são chamados de inteligência generativa, hoje com as arquiteturas Transformer, por exemplo, que o ChatGPT lançou, e que tem um gasto de energia também brutal. Olha, para você ter uma ideia, como é que você cria um modelo de linguagem grande? Primeiro você pega muitos dados, armazena, arranja os algoritmos de uma determinada forma e faz o chamado treinamento. O que é o treinamento? É você extrair padrões, fazer classificações durante muito tempo, com um alto poder computacional, podendo extrair os padrões adequados dos dados que você armazenou. E aí sabe o que acontece? Se você pegar um modelo de LLM, né, de grande modelo de linguagem do Google, como o Lambda, ele além de ser treinado durante meses usando máquinas 24 horas por dia, ele foi ajustado posteriormente ao treinamento com 1,5 trilhão de parâmetros. E esse tipo de treinamento e ajuste, ele emitiu aproximadamente 36 mil toneladas de CO2 na atmosfera. Então ele já contribui significativamente o treinamento desses modelos de inteligência artificial para o chamado efeito estufa. E nós temos que nos preocupar com isso. Por quê? Porque o modelo de inteligência artificial que a gente usa é baseado no armazenamento e tratamento de uma grande quantidade de dados. E esse modelo, ele gasta, num data center, aproximadamente 40% da energia do data center é para fazer os computadores funcionarem durante esses períodos que são 7x7, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e com raros momentos de, vamos dizer, paralisação para manutenção. Então, você funciona o tempo todo, gastando muita energia. Mas para você refrigerar o calor que esses computadores dissipam, sabe o que você precisa? De muita água. E para tratar essa água, você precisa também de um gasto total de um data center, 40% da energia é para poder fazer o tratamento da água para refrigerar os computadores que gastam 40% de energia. Os outros 20% restantes são para o funcionamento de outros apetrechos, aparatos que um data center necessita. Então, o gasto de energia, e essa energia ela vem de várias fontes. Se é na Europa, pode vir de fontes de energia nuclear, mas pode vir também de combustíveis fósseis, pode vir de carvão, pode vir de vários lugares, né? Aí você vai dizer, mas as placas da NVIDIA, as placas de processamento não caíram, na verdade, a necessidade de energia delas, elas não são cada vez mais organizadas para ter um gasto de energia melhor? Você pode dizer que sim. As placas são cada vez mais, vamos dizer assim, no caminho, elas seguem o caminho de tentar a redução de energia. Mas o problema é que você acaba criando data centers com muito mais placas do que antes. Porque você não para de coletar dados. A Amazon não para de coletar dados, a Microsoft não para de coletar dados, o Google não para de coletar dados.
a Oracle não para de coletar dados. Então, essas empresas não param de coletar dados e uma não entrega os dados para o outro ou para outra porque elas são concorrentes. E na economia que a gente tem hoje, nós estamos falando de uma economia baseada em dados. Bom, se você pegar um único data center do Google, que é legal esse exemplo, porque eles usam uma imagem desse data center que é muito bonita. É uma imagem na cidade de The Dalles, às margens do rio Oregon. Parece assim uma imagem até do mundo industrial, porque tem prédios soltando, né, aquela fumaça, mas não é fumaça, é vapor de água. O vapor que no final da tarde sai do data center, do calor que foi dissipado com a tentativa de você melhorar ou garantir a temperatura adequada para o funcionamento daquele data center. E quando você olha as fotos debaixo do data center, você vê aquelas instalações gigantescas de tubulações para a água poder circular dentro desse aparato. O fato é que o Google estava pensando em construir mais 2 data centers ali próximos a The Dalles e a população conseguiu, né, obter os dados do gasto de água desses data centers e o gasto em 2020 foi de 355,1 milhões de galões de água, que é mais de 1/3 do gasto de água da cidade, da população inteira de The Dalles, um único data center. Então, esse vapor de água, qual que é o problema? Ele vai para, aí sim ele vai para a nuvem, né? Mas esse vapor de água não necessariamente é garantia que ele caia no mesmo rio da onde ele foi, né? Onde a água foi extraída. Então, você tem problema de assoreamento de rio, você tem problemas de tratamento dessa água. E então o que eu quero mostrar para vocês é que nós estamos vivendo um momento onde data centers, criptomoedas e a inteligência artificial, que a gente não costuma imaginar, elas são hoje um grande fator de gasto de energia e de impacto efetivamente nas emissões de CO2, ou seja, no aquecimento global e na insustentabilidade ambiental. Então, só para você ter uma ideia, a gente não para pensar sobre isso, mas em média, uma pergunta que você faz ao ChatGPT-3, você gastava energia equivalente a uma lâmpada de LED de 10 watts por 17 minutos. Uma pergunta qualquer. Por quê? Porque como é que funciona? Você, na verdade, não está falando de algo inteligente, você está falando de você fazer uma pergunta aqui, ela ir até o seu provedor, ela sair do país por um cabo submarino, ela chegar nos data centers, encontrar aonde está a base de dados, rodar o modelo que foi treinado para responder e te enviar a resposta de volta como se fosse um humano. Mas, na verdade, não é o humano que está te respondendo. Quem está te respondendo é um sistema algorítmico que tem modelos treinados que gastaram muita energia e que, para responder, continuam gastando energia. Então, nós estamos falando de... Quando você estiver usando a inteligência artificial, você começa já a pensar no gasto de energia. Nós precisamos ter modelos mais sustentáveis. Nós precisamos de data centers federados, nós precisamos de reduzir mais o gasto de energia e mais do que isso, talvez a gente precise mudar o paradigma do sistema automatizado. A gente precisa de sistemas que armazenem menos dados, que parem com essa coleta de dados excessiva, com esse vigilantismo. A própria Shoshana Zuboff nomeou essa economia de capitalismo de vigilância, porque ela está o tempo todo tirando dados, extraindo dados do comportamento de todos nós, na rede e fora da rede. Então, o que eu chamo a atenção é que o gasto hoje dos data centers já é superior da aviação civil. E isso, a gente não tem nada no horizonte que indique que essa coleta, esse armazenamento e processamento de dados vai parar nos próximos dias, nos próximos meses, nos próximos anos. E isso não é sustentável, é insustentável. Então, reflita sobre isso
e fique ligado no próximo Tecnopolítica.